Como parar de se preocupar e começar a viver. Resumo e resenha. Autor: Dale Carnegie. Ano de publicação: 1948. Número de páginas: 208. Gênero: autoajuda. Como evitar preocupações e começar a viver, de Dale Carnegie, é um livro de autoajuda publicado pela primeira vez em 1948. O livro é dividido em 20 capítulos, cada um dos quais aborda um aspecto diferente da preocupação. Resenha. Dale Carnegie é um dos autores de autoajuda mais influentes do mundo. Seus livros, como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, são clássicos do gênero e já venderam milhões de cópias em todo o mundo. Em Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, Carnegie aborda o tema da preocupação de forma abrangente e perspicaz. Ele fornece aos leitores uma variedade de ferramentas e técnicas para lidar com as preocupações e viver uma vida mais plena e satisfatória. O livro é bem escrito e informativo. Carnegie apresenta suas ideias de forma clara e concisa, e fornece exemplos de como elas podem ser aplicadas na vida real. Alguns dos principais pontos que Carnegie faz no livro incluem: a preocupação é uma escolha. Ninguém é obrigado a se preocupar. Dale Carnegie abre em uma nova janela. www.britanica.com. Dale Carnegie. As preocupações são geralmente baseadas em medos e expectativas. As preocupações podem ser debilitantes e levar a problemas de saúde física e mental. Existem maneiras de lidar com as preocupações e viver uma vida mais plena. Carnegie fornece aos leitores uma variedade de ferramentas e técnicas para lidar com as preocupações, incluindo a técnica do o que de pior pode acontecer, a técnica da autodisciplina, a técnica da ação, a técnica da atitude, a técnica da apreciação. Carnegie também discute a importância de se cercar de pessoas positivas e de ter um forte senso de propósito. Conclusão. Como Evitar Preocupações e Começar a Viver é um livro importante e útil. Ele pode ajudar os leitores a lidar com as preocupações e viver uma vida mais plena e satisfatória. ***, aqui estão algumas dicas para aproveitar ao máximo a leitura de Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Leia o livro com um espírito aberto. Não descarte as ideias apresentadas no livro apenas porque elas são diferentes da sua própria forma de pensar. Reflita sobre as ideias apresentadas no livro. Pense em como você pode aplicar essas ideias na sua própria vida. Experimente as técnicas e ferramentas apresentadas no livro. Não tenha medo de experimentar diferentes técnicas para ver o que funciona melhor para você. Se você está procurando uma maneira de lidar com as preocupações e viver uma vida mais plena, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver é um livro que você deve ler. Espero que você tenha gostado desta resenha de Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Se você gostou, por favor, deixe seu like e comente o que achou. Seu apoio é importante para mim. Se você acha que esta resenha pode ser útil para outras pessoas, compartilhe-a com seus amigos e familiares. Juntos, podemos criar um mundo mais livre de preocupações. Aqui estão algumas ideias para comentários que você pode deixar. Quais são as ideias mais importantes que você aprendeu com o livro? Como você está aplicando as ideias do livro na sua própria vida? Qual é a sua opinião sobre as técnicas e ferramentas apresentadas no livro? Obrigado por ler. Aqui estão algumas das técnicas e ferramentas mais úteis apresentadas no livro. A técnica do o que de pior pode acontecer. Esta técnica é simples, mas eficaz. Quando você está se preocupando com algo, pergunte a si mesmo: o que de pior pode acontecer? Uma vez que você saiba o que é o pior cenário possível, você pode começar a planejar como lidar com ele. A técnica da autodisciplina. As preocupações muitas vezes são causadas por nossos próprios pensamentos e medos.
A autodisciplina é a capacidade de controlar nossos pensamentos e emoções. Quando você está se preocupando com algo, pratique a autodisciplina e tente se concentrar em outras coisas. A técnica da ação. Às vezes, a melhor maneira de lidar com as preocupações é tomar medidas. Se você está preocupado com algo, faça o que puder para resolver o problema. Resumo: Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver é um livro de autoajuda escrito por Dale Carnegie, publicado pela primeira vez em 1948. O livro é dividido em 20 capítulos, cada um dos quais aborda um aspecto diferente da preocupação. Carnegie começa o livro afirmando que a preocupação é uma escolha. Ninguém é obrigado a se preocupar. As preocupações são geralmente baseadas em medos e expectativas. Carnegie então apresenta uma variedade de técnicas e ferramentas para lidar com as preocupações. Essas técnicas incluem a técnica do o que de pior pode acontecer, a técnica da autodisciplina, a técnica da ação, a técnica da atitude, a técnica da apreciação. Carnegie também discute a importância de se cercar de pessoas positivas e de ter um forte senso de propósito. Resenha: Como Parar de Se Preocupar e Começar a Viver é um livro bem escrito e informativo. Carnegie apresenta suas ideias de forma clara e concisa, e fornece exemplos de como elas podem ser aplicadas na vida real. As técnicas e ferramentas apresentadas no livro são úteis e práticas. Elas podem ajudar as pessoas a lidar com as preocupações e viver uma vida mais plena e satisfatória. Algumas das ideias mais importantes que Carnegie apresenta no livro incluem: a preocupação é uma escolha. As preocupações são geralmente baseadas em medos e expectativas. As preocupações podem ser debilitantes e levar a problemas de saúde física e mental. Existem maneiras de lidar com as preocupações e viver uma vida mais plena. O livro é uma leitura obrigatória para qualquer pessoa que esteja procurando maneiras de lidar com as preocupações. Espero que você tenha gostado desta resenha de como parar de se preocupar e começar a viver. Se você gostou, por favor, deixe seu like e comente o que achou. Seu apoio é importante para mim. Se você acha que esta resenha pode ser útil para outras pessoas, compartilhe-a com seus amigos e familiares. Juntos, podemos criar um mundo mais livre de preocupações. Aqui estão algumas ideias para comentários que você pode deixar. Quais são as ideias mais importantes que você aprendeu com o livro? Como você está aplicando as ideias do livro na sua própria vida? Qual é a sua opinião sobre as técnicas e ferramentas apresentadas no livro? Obrigado por ler. Aqui está uma análise mais detalhada das técnicas e ferramentas apresentadas no livro. A técnica do o que de pior pode acontecer. Esta técnica é simples, mas eficaz. Quando você está se preocupando com algo, pergunte a si mesmo: o que de pior pode acontecer? Uma vez que você saiba o que é o pior cenário possível, você pode começar a planejar como lidar com ele. Por exemplo, vamos dizer que você está preocupado com dar uma apresentação no trabalho. Você pode pensar: o que de pior pode acontecer? Eu poderia esquecer o que estou supondo que diga, e todos vão rir de mim. Uma vez que você tem identificado o pior cenário possível, você pode começar a pensar em como evitá-lo de acontecer. Por exemplo, você poderia praticar sua apresentação várias vezes, ou você poderia trazer notas com você para a apresentação. Mesmo que o pior cenário possível aconteça, é importante lembrar que não é o fim do mundo. Todo mundo comete erros, e a maioria das pessoas será compreensiva. A técnica da autodisciplina. As preocupações muitas vezes são causadas por nossos próprios pensamentos e medos. A autodisciplina é a capacidade de controlar nossos pensamentos e emoções. Quando você está se preocupando com algo, pratique a autodisciplina e tente se concentrar em outras coisas. Uma maneira de praticar a autodisciplina é usar afirmações positivas. Por exemplo,
Se você está preocupado com dar uma apresentação, você poderia dizer a si mesmo: estou bem preparado para esta apresentação, e vou me sair muito bem. Outra maneira de praticar a autodisciplina é meditar. Você saiba o que é o pior cenário possível, você pode começar a planejar como lidar com ele. Por exemplo, vamos dizer que você está preocupado com dar uma apresentação no trabalho. Você pode pensar: o que de pior pode acontecer? Eu poderia esquecer o que estou supondo que diga, e todos vão rir de mim. Uma vez que você tem identificado o pior cenário possível, você pode começar a pensar em como evitá-lo de acontecer. Por exemplo, você poderia praticar sua apresentação várias vezes, ou você poderia trazer notas com você para a apresentação. Mesmo que o pior cenário possível aconteça, é importante lembrar que não é o fim do mundo. Todo mundo comete erros, e a maioria das pessoas será compreensiva. A técnica da autodisciplina. As preocupações muitas vezes são causadas por nossos próprios pensamentos e medos. A autodisciplina é a capacidade de controlar nossos pensamentos e emoções. Quando você está se preocupando com algo, pratique a autodisciplina e tente se concentrar em outras coisas. Uma maneira de praticar a autodisciplina é usar afirmações positivas. Por exemplo, se você está preocupado com dar uma apresentação, você poderia dizer a si mesmo: estou bem preparado para esta apresentação, e vou me sair muito bem. Outra maneira de praticar a autodisciplina é meditar. A evitar se preocupar com a ação dos outros. Não espere gratidão pelas suas bondades, não guarde ressentimentos, coloque limite em suas preocupações, e entenda que as outras pessoas podem estar criticando apenas porque têm inveja de seu sucesso. Afinal, ninguém chuta um cão morto. Aprenda a descansar antes de ficar desgastado e comece a se concentrar nos aspectos positivos da vida.